Galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais vídeo aqui no Prazo Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para falar de notícias boas, né? Trazer uma notícia boa, que é a chegada do Mike ao time do Santos. Santos oficialmente contrata Mike, já até anunciou nas suas redes sociais. Eu admito que eu estava segurando um pouco o vídeo, porque eu queria saber o que o Palmeiras pediria ao Santos para liberação do Mike, né? Eu não achei que o Palmeiras liberaria o de graça, e aí eu vi notícias falando outras vezes de Sherman, falando de outros atletas. E quando eu trouxe o vídeo, eu queria trazer um vídeo completinho, então eu fiquei segurando um pouquinho. Mas a gente tem a notícia agora e, bom, aparentemente nenhuma notícia a gente viu o Palmeiras exigindo quase nada do Santos. Então, de fato, parece que o Mike foi liberado gratuitamente, há muito pelo pedido do jogador, já que o Palmeiras queria negociar até uma certa renovação, talvez por mais uma temporada com o Mike, mas só faria isso no final do contrato. E aí o Santos e o Grêmio disputaram o salário. O Mike pediu para ir, já que ele vai ter um projeto mais longo, tanto no Santos quanto no Grêmio. Teria um projeto mais longo tanto no Santos quanto no Grêmio. E aí o Palmeiras, até em recompensação, em reconhecimento por tudo que o Mike fez pelo clube, achou que era válido liberar o atleta, que começou na base do Cruzeiro, só jogou em duas equipes, Cruzeiro e Palmeiras. E agora a gente vai falar um pouquinho dele para vocês. Vamos trazer um pouco da notícia também, então, inicialmente, vamos lá. Para quem não sabe, o Santos já até anunciou a contratação do lateral Mike, a gente tem até vídeo de anúncio e tudo. O ala de 32 anos, vai lembrar que aquele é chamado de ala em algumas páginas, tá? Passou por exames médicos na manhã da terça-feira e assinou um contrato válido até 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano a partir de metas alcançadas. Mike fez seu primeiro trabalho com novos companheiros do CT e aguarda a publicação no BID da CBF para ficar à disposição do Kleber Xavier, tá? Dizem que ele já começou até bem, inclusive. Antes do Palmeiras, sob líder executivo, né, do Alexandre Matos, contratou o lateral direito também, Igor Vinícius, e é isso, cara. Falam que ele também tem 12 troféus, né? 319 jogos, com 8 gols e 25 assistências. Em 2025 fez 21 jogos, apenas 10 como titular. Bom, vamos falar um pouco de como o Mike joga, tá? Eu acho que isso é bastante importante a gente falar como joga o Mike. Eu vou colocar um skills and highlights enquanto eu falo, mas não quero que vocês se apeguem muito nisso, não. É só para dar um fundo aí pro nosso vídeo, tá? Enfim, Mike é um lateral bastante interessante ofensivamente falando. Defensivamente não é como se ele fosse o pior do mundo, mas ele é um lateral que tem uma capacidade de drible mesmo, de cortar pro meio e começar a construção de uma jogada pelo meio, ou até de ir pela ponta, mas limpar a jogada, aparecer mais à frente, com bastante qualidade. O Mike não é um lateral finalizador, no sentido de ser aquele cara que vai o tempo todo entrar na área para matar a jogada, mas é aquele cara que vai muitas vezes buscar um cruzamento. O Mike tem um ótimo cruzamento, tá? O percentual de acerto de cruzamento do Mike é alto. O Mike ele vai muitas vezes cortar para o meio vindo da lateral e começar uma construção pelo centro do campo. Ele tem habilidade, inclusive, para isso, tá? Muitas vezes ele também fazia infiltração, entrando mais pelo meio da área e não pela ponta barra ala ali. Então vai fazer uma construção mais centralizada. E vale lembrar que defensivamente, como eu falei, ele não é a especialidade dele, mas ele tá longe de ser o terrível. Nossa, é horrível, horroroso o Mike como lateral ali, defensivamente. Não, ele tem algumas dificuldades, principalmente tomar a bola nas costas, já que é um lateral que sobe bastante. Mas ele tem uma capacidade de cruzamento, uma capacidade de criação de jogada, principalmente vindo pelo meio, que é bastante interessante, bastante considerável. O Mike tem uma taxa de finalização e lançamentos também, tá? Então, é um lateral que pode conseguir um lançamento vindo de trás, uma jogada no facão, alguma coisa assim, e chamar bastante atenção, além de ter uma ótima capacidade de infiltração. Ele é um lateral bastante rápido, tá? E também que já foi destaque em muitos times exatamente por isso. Então, vamos começar a falar agora um pouquinho de como o Mike joga, trazer alguns números do Mike mesmo, falar um pouco da história do Mike como lateral, e aí vocês vão ter a confirmação de algumas coisas, inclusive, que eu falei. Bom, quem não sabe, o Mike começou na base do Cruzeiro, tá, gente? Ele começou lá em 2013, jogou no Sub-20 Cruzeiro, até subir pro profissional em 2013. Em 2013 ele já teve um ano de muito destaque no Cruzeiro. 2014 também, sendo campeão brasileiro nos 2 anos. 15 e 16 ele sofreu com muitas lesões. 17 voltou a jogar no Cruzeiro, mas não estava em alta, estava em baixa, tá, no Cruzeiro. E aí o Palmeiras trocou o Mike pelo Rafael Ramos, se eu não estou enganado. E aí trouxe ao Palmeiras, onde ele voltou a brilhar. E ficou um bom tempo ali no Palmeiras,
jogando como titular o Mike, tá? Então, o Mike já teve até um valor de mercado bem alto, tá, no passado, mas, bom, vamos falar um pouco da história dele agora com notícias, né? Revelação da base, Mike se firmou como 12º titular na Celeste do tricampeonato, então fala aqui, né, como Jonathan e Maicon, sempre laterais recentes que se destacaram no Cruzeiro, porém, desde que foram embora, o time procurava um lateral. No começo de 2013, o clube teve 2 atletas que mostraram qualidade, experiência de Ceará e a revelação Mike, justamente por ser mais jovem, o garoto da base pode se tornar o dono da posição nas próximas temporadas. Então a gente vê que o Mike tá chegando, ele chegou desde 2010, tá? E em poucas palavras, aos 21 anos, ele marcou seu nome na história do Atleta Celeste, tá? Então ele teve um destaque muito grande. O Cruzeiro foi campeão, né, nesse ano, vai lembrar, o Cruzeiro comprou os direitos, inclusive, do Mike por mais 3 anos a partir desse ano. Então, com os 21 anos, o Cruzeiro foi lá e comprou os direitos do Mike. Oficialmente, um lateral que se destacou muito. E aí, ele foi eleito ainda em 2013 o melhor lateral de 2013, tá? Para atacar a Cruzeirense, foi um dos principais garçons do time do brasileiro. Então, ele ganhou essa posição, ganha o prêmio Tele Santana, o troféu Tele Santana, justamente pela qualidade que ele teve, né? Ele teve revezando a titularidade com o Ceará durante a temporada, mas se destacou pelas boas investidas no ataque. Então, a gente vê como esse cara foi bem. Ele marcou nesse ano 2 gols e 7 assistências no ano, sendo o 4º maior garçom do Cruzeiro, atrás somente de Everton Ribeiro, Dagoberto e Egídio, tá? Depois, vale lembrar que ele se firmou bastante, né? Tanto que tem isso aqui em 2014. 2014 ele também foi muito bem. E aí tem Vaz de Mike, né? Infelizmente debuta na Vila, né? Vila Belmiro aqui. E fala que em 2014 ele teve uma linha ascendente, iniciado em 2013. No ano passado o lateral mostrou sua cara como um jogador promissor. Nessa temporada ele comprovou que as apostas não eram equivocadas, está consolidado na posição, vai completar 22 anos, poder entrar de férias. É uma temporada de afirmação, mas o principal ainda está por vir, o impacto do Mike, que vai falar como que esse cara foi grande, como ele jogou muito, como ele cresceu muito e ele já era cogitado na seleção brasileira. Mas aí veio as lesões, né? E ele caiu uma queda grande. Então, ó, Mineiro destaque 2014, Mike admite queda no Cruzeiro neste ano e prevê reação em 2016. Isso que era no final de 2015, ele fala que teve uma grande queda de qualidade em 2015, justamente por questões físicas e tudo, e que prometeu em 2016 melhor. Mas não foi o que aconteceu. Então, em 2017 a gente tem essa notícia aqui, que fala assim: uma das revelações da categoria de base Cruzeiro, Mike voltou a ser titular no Clube Celeste pós 7 meses. Ele atuou os 90 minutos sobre a vitória no tricordiano, pelo Mineirão, e o lateral sofreu com muitas lesões em 15 e 16 e procurava encontrar, né, seu bom futebol que fez ele ser o melhor da posição em 2014, né? E aí, beleza, ele ficou embaixo, começou a ser perseguido pelos cruzeirenses e chegou ao Palmeiras. Palmeiras como? Por uma troca, que nem eu falei, pelo Rafael Marques, né? O Rafael Marques do Palmeiras foi trocado em definitivo, o atacante foi pro Cruzeiro e o Cruzeiro mandou o Mike pro Palmeiras. Vocês vão perceber que, né, pelo menos analisando hoje em dia, não é uma troca que digamos assim, que algum cientista iria querer fazer. Rafael Marques não... Quer dizer, o Rafael Marques nem lembro se ele rendeu ou não no Cruzeiro naquela época, mas o Mike se tornou um dos principais laterais no Palmeiras em pouco tempo, né? Mas bom, pra gente poder falar um pouco mais do Mike em números, eu decidi trazer alguns números comparativos pra gente ver o nível do Mike, comparando Mike, JP Sherman e Igor Vinícius, que são as 3 opções de lateral direita do Santos, e o Giai, que é a opção do Palmeiras. Pra fazer isso aqui ser válido, peguei os números do Mike no Paulista, onde ele jogou mais, João Pedro, do Sherman, que ele jogou mais no Paulista, e do Igor Vinícius, que jogou mais no Paulista. E aí a gente vai comparar os números deste Paulistão desse ano e os do Giai do Brasileiro desse ano, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a pegar... Opa, quero Paulista 2025, mesma coisa pro Sherman, quero Paulista 2025, mesma coisa pro Igor Vinícius, quero Paulista de 2025. Já vou adiantar pra vocês que o Igor Vinícius é o pior de todos em números, tá, gente? Acho que isso vocês já sabem. Bom, Brasileiro 2025. Enfim, vamos lá. Mike. O Mike jogou 13 jogos, 7 como titular, tá? Foi jogador da semana uma vez. O Sherman jogou 9, 8 como titular, jogou até mais do que o Mike, uma vez também seleção da semana. Já o Igor Vinícius jogou 10, 7 como titular, exatamente igual ao Mike, mas nenhuma vez foi jogador da semana. E o Giai, nesse brasileiro, jogou 14, 12 como titular, uma vez também jogador da semana. Atacando, nenhum deles fez gol, nenhum deles fez gol, né? Exato. Mas vamos sobre a média de chutes.
O GI tem 0,22, né, gol esperado por jogo, só deu 0,4 chute por jogo, chutou bastante, bem pouquinho, né, não é um cara que tem costume de chutar. O Igor Vinícius, então, nem chutou praticamente. O Sherman tem um chute por jogo ali, mais ou menos, não, total chute de um chute, chutou uma vez. Apenas no campeonato também não tem gol e baixíssima expectativa de gol. Baixíssima não, inexistente. Já o Mike, meio. Então, né, também não é um cara que chegou muito para finalizar, mas perdeu uma grande chance. Então, o Mike, você vê que ele tem uma infiltração provavelmente melhor para se posicionar melhor, para ter grandes chances de finalização. Passando que já é um dado bem mais importante para um lateral. Mike tem uma assistência, 2 grandes chances criadas, 46,1 toques por jogo. Isso é importante para a gente ver quão participativo o jogador é do jogo. O Sherman, a gente tem uma assistência, 2 grandes chances criadas e 52,8 toques por jogo. Bastante participativo o Sherman. Igor Vinícius, uma assistência, 48,7 toques na bola, número ok, 0 grandes chances criadas. O GI, 0, 63,6, o cara que mais participa do jogo, e uma grande chance criada, mas não deu nenhuma assistência. Qualidade do passe, ele acerta 88% dos passes dele, 91 no próprio campo, 79%, esse número é importante de pegar, tá? No campo oposto, 66 de bolas longas e 25 de cruzamentos. Esse é um número muito bom. Sherman, 82 no próprio campo, menor do que o Mike, 73 no campo oposto, menor do que o Mike. Bolas longas, muito abaixo do Mike, mais em cruzamentos, mais acertos do que o Mike, o Sherman, tá? Igor Vinícius. O Igor Vinícius engana pelo número dele de acertos no próprio campo, que é fácil, mas no campo oposto tem menores números que o Mike. Bolas longas, bem menor do que o Mike também, e cruzando muito pior do que o Mike. Já o GI tem um número bem interessantezinho, no campo oposto também é menor do que o Mike, tá? Mas bolas longas ele tem um acerto acima de 50%, menor do que o Mike, é 60 e pouco, mas é um número bem relevante. E de cruzamentos também tem um número de acertos menor do que o Mike do Sherman, por exemplo. Defendendo o Mike só tem apenas um jogo que ele não tomou gol, mas com uma média de 1,2 interceptações por jogo, 1,9 desarmes, 2,5 bolas recuperadas por jogo. Sherman teve 3 partidas que não tomou gol, 0,7 interceptações, menor do que o Mike, mas 2,1 desarmes, números maiores do que o Mike, e 2,3 bolas recuperadas por jogo, número um pouco menor do que o Mike. O Igor Vinícius só tem uma interceptação, 0,8 desarme, piores números que os todos. Mesmo com 3,1 bola recuperada por jogo, a gente vê que defensivamente ele é o pior dessa lista. O GI já voa nesse quesito, tá? Tem 4 jogos sem tomar gol, 0,9 interceptações, 2,6 desarmes, números próximos do Sherman, mas um número de recuperação de bola bem mais alto que o do Sherman. Então, você vê que defensivamente, entre os 4, o GI com certeza é a melhor opção, seguido pelo Sherman, depois o Mike, tá? Então, para quem falava que o Sherman não defendia, o Mike tem números defensivamente até piores do que o Sherman. De qualidade de passe, eu acho que o Mike tem uma qualidade de passe melhor do que a do Sherman. Driblando, afinal, o Mike é um cara que tem um drible de qualidade. O Mike não errou dribles nesse Paulista, tá? Defendeu a maior parte dos duelos pelo chão, pelo alto e por aéreos e terrestres. Ele ganhou a maior parte dos desarmes que ele teve. Sherman, números de drible foram bem baixos, não é aquele cara que tem um bom drible. Perdeu muitos duelos, tanto pro alto quanto por baixo. Igor Vinícius, também números de drible bem razoáveis, mas perdeu a maior parte dos duelos por baixo e pelo alto, números muito piores que o Sherman. Cara, eu falo, pra mim o Igor Vinícius tá aqui, a gente não usar o Sherman não faz o menor sentido, tá deixando muito claro. GI, também tem um número baixo de sucesso em dribles, mas um número de duelos vencidos por baixo e por cima muito maior que o do Sherman e do Igor Vinícius. Conclusão. Eu acho que o Mike é um jogador muito coerente, um jogador que tem números muito bons, números até para concorrer ali de posição com o GI. Não à toa vinha sendo usado como ponta, não à toa tem números interessantes, é um bom cara para construção, eu acho que não para arrumar a defesa. Se eu fosse técnico, o que eu faria? Mike para titular, Sherman para reserva, muito pensando mais na parte defensiva, que o Sherman pode não ser bom com relação a outras opções, mas é muito melhor do que as opções que a gente tem para o banco. Ah, mas Escobar jogando ali na direita, a gente já viu os problemas que isso deu no último jogo, por exemplo, contra o Mirassol, né? Então, eu iria por outro caminho, mas entendo que não vá. Enfim, é isso, meus queridos. Gostaria de pedir seu like, seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. E agora, eu fui. Seja bem-vindo, Mike. Espero que dê certo.